Muito bem, amados irmãos, vamos para a mensagem desta manhã. Eis aí o nosso tema de hoje. Jesus Cristo, o Adão eterno. Teve o Adão passageiro, já passou. Jesus é o Adão eterno. Quem recebe aí? Amém. Jesus Cristo, o Adão eterno. Antes de nós lermos nosso versículo inicial, vou me dirigir aos abençoados que estão na gravação aqui na nossa segunda câmera. Dizer para vocês do privilégio que é ter a audiência de vocês e também dizer para vocês considerarem essa oportunidade de estarem ouvindo a graça também um grande privilégio para a vida de vocês. Conhecer a graça, que é sim a maior experiência que uma pessoa pode ter com Deus, o maior privilégio, a maior bênção que pode se manifestar na sua vida é você conhecer a palavra genuína da graça nesse novo pacto. Então eu louvo a Deus pela sua vida, por você que está aí crescendo. Nós temos recebido um retorno muito bacana, né? Pelas gravações aí, tanto no YouTube quanto no Facebook. Então eu louvo a Deus pela palavra que está correndo. Tá? Se você está aí assistindo, amado, saiba que nós transmitimos ao vivo todos os domingos a partir das 10 horas da manhã. Tá? Então se você assiste na gravação, programe-se para estar com a gente aos domingos também ao vivo. Tá? Se durante a nossa mensagem aqui, por acaso, nós nos lembrarmos de alguma outra mensagem que vai acrescentar no seu conhecimento ou que faz parte desse contexto aqui da mensagem de hoje, a gente vai colocar o link no YouTube. Tá? No YouTube tem vários links. Então, se você está assistindo pelo Facebook a gravação, dá um pulinho no nosso canal no YouTube. Tá? Você acessa através do nosso site. Entra no nosso canal no YouTube, lá você encontra vários links debaixo dos vídeos, né? Como as redes sociais do nosso ministério. Tem o meu Instagram pessoal, tem Facebook, né? Tá tudo lá. E também tem os links das mensagens que nós recomendamos. Textos, vídeos, áudios. Facilita para a vida de vocês, para vocês não precisarem ficar pesquisando, a gente já coloca os links aí. Então vai lá, conheça os nossos links, nos siga nas redes sociais. Vai ser sempre, aliás, é sempre um prazer ter vocês aí em nossa companhia, tá? Amém, né, abençoados? 1 Coríntios 15, 45, o nosso primeiro versículo de hoje. 1 Coríntios 15, 45, vamos ler. Veja só. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Que lindo, né? Santa Igreja de Cristo, abençoados com toda sorte de bênçãos, selados por Deus, mais do que vencedores, povo santo. É bom você ser chamado de santo, né? E é bom você saber que você é santo não pelos seus méritos, porque se nós dependêssemos dos nossos méritos, né, nunca alcançaríamos a posição espiritual que nós temos. Tudo que nós somos é pela graça. Então, se eu posso dizer que você é santo, é pela graça. É porque o Senhor te santificou de uma vez por todas. A palavra diz que o Senhor, com um único sacrifício, nos aperfeiçoou para sempre. Louvado seja Deus, né? Amados, hoje eu quero falar a respeito desse paralelo que Paulo faz, muito interessante, em relação a Jesus Cristo e Adão. O primeiro homem criado por Deus, diretamente da mão de Deus, criado com um propósito, obviamente, né? Deus não faz nada sem propósito. Eu quero falar desse paralelo que ele é muito interessante, né? É algo assim bastante palpitante, né? Um assunto muito, muito interessante mesmo do Evangelho, né? E não só por ele ser interessante do ponto de vista do paralelo de Adão e Jesus, mas porque esse assunto nos ensina muito a respeito de quem nós somos, a respeito de nossa vida nesse mundo. Quando você aplica esse entendimento, amado, você consegue sim viver uma vida cada vez melhor. E o intuito, aliás, falando disso, né, de você conhecer a graça, se envolver com o Evangelho, é justamente isso. Você procurar ser cada vez mais uma pessoa melhor. Esse é o intuito. Né? O Evangelho abençoado, ele não é pregado para que as pessoas se salvem do ponto de vista espiritual. Né? Nós já explicamos isso aqui algumas vezes. E se você está assistindo a gravação, é novo na graça, está estranhando isso, fique tranquilo, nós temos muito material. Se nós descobrirmos alguma coisa a respeito disso, eu vou deixar no link. Eu vou pesquisar, não me lembrei agora de cabeça um tema específico, mas se a gente se lembrar durante aí a semana, antes de colocar o vídeo na internet, a gente vai colocar o link para vocês.
para vocês entenderem que a salvação, hoje em dia, é no entendimento. Porque a salvação, do ponto de vista da reconciliação, a salvação eterna, né? Ou seja, quando o Senhor nos reconciliou, isso já aconteceu. O Senhor morreu, ressuscitou. Na sua morte, nós fomos convergidos para Ele. Amém ou não amém? Então, todos os eleitos de Deus, independente de qualquer coisa, independente de onde estejam, independente do que acredita, Deus de acreditar, independente de tudo, todo aquele que foi eleito por Deus, ele já é salvo, já foi reconciliado. O cosmos já foi reconciliado. O cosmos é a criação como um todo. Tá? Então a palavra diz que o Senhor, né, o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, diz que o Senhor reconciliou consigo o mundo do grego cosmos, né? Então tudo já foi reconciliado, espiritualmente, amado, tudo já está resolvido. Amém? Então eu não prego o evangelho para salvar alguém, como se essa pessoa não ouvir, não aceitar Jesus, entre aspas, né, ela vai perder a salvação porque vai para o quinto dos infernos. Nada disso existe, tudo isso é papo religioso. Tá? Quando nós pregamos o evangelho é para salvar o entendimento das pessoas. É isso que precisa ser salvo. É a alma, é a mente, é a psique. Ou seja, quando você ouve o evangelho transforma o seu entendimento, ele lava o seu entendimento com um lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. O Espírito usa a palavra, e se você vê, amado, a palavra é descrita como o quê? Como água. Né? Jesus falou, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A água traz limpeza. A água traz limpeza e a palavra é a água. Paulo fala sobre a lavagem da água pela palavra. Vai vendo. Então quando você prega a palavra e um salvo, um eleito de Deus a ouve, a fé que está no coração dele é ativada, a fé vem. Né? E você vai no grego, você vê, quando Paulo fala fé, vem por ouvir. Esse vem é de dentro para fora. Não é vem de qualquer lugar. Não, está lá dentro, vem de dentro para fora. Então, tem um eleito de Deus aí no mundão. Ele ainda não ouviu do evangelho. Ou se ouviu evangelhos deturpados. Aí quando ele ouve o evangelho genuíno, ele é ovelha, né? Isso aí é para mim, hein? Porque a palavra diz que a ovelha ouve a voz. Aí ele fala, isso é para mim, a fé nasce no coração dele. Claro que nem sempre é num estalo, abençoado. Vamos entender isso, né? Cada um tem uma experiência, né? Há pessoas que recebem o evangelho num estalo. O cara ouviu a graça, maravilha. Já tem outros que lutam, porque depende muito da experiência pessoal, né? De quanto tempo a pessoa esteve na religião. A religião muitas das vezes petrifica a mente das pessoas. Mas de maneira geral, a ovelha ouve e ela recebe. E aí quando a ovelha ouve o evangelho, abençoado, há uma transformação na vida dela. Primeiro na limpeza, né? Dos conceitos religiosos, dos conceitos mundanos, das filosofias. O evangelho limpa a nossa mente de tudo isso. Essa é a salvação do entendimento. E aí, a partir desse momento, a pessoa passa a se tornar uma pessoa cada vez melhor. Sempre existirá defeitos na carne, porque a carne não se converte, né? A natureza humana sempre vai ser má e ruim. Mas, à medida que você vai se envolvendo com o evangelho vai te transformando, vai te melhorando, né? E vai te tornando uma pessoa melhor, para que você venha impactar o mundo. Porque esse é o chamado da igreja. Jesus falou, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Então, para que você venha iluminar o mundo, você tem que ser uma pessoa cada vez melhor. E o evangelho nos ajuda nisso. Né? O evangelho nos leva a esse caminho de melhoria, de cada vez mais entendimento, cada vez mais, descanso, né? Como nós falamos semana passada. O fim das ansiedades, o fim dos medos, né? Medo que eu digo no sentido religioso, espiritual, medo do diabo, medo de Deus, medo de perder a salvação, medo. O evangelho nos livra de tudo isso. E esse entendimento, amado, de que hoje nós estamos submetidos ao Adão eterno, não mais o Adão carnal, esse entendimento nos leva a ser pessoas melhores. Amém ou não amém? Mais uma vez, 1 Coríntios 15, 45. Assim está também escrito, está escrito em Gênesis, amado. Aqui Paulo está fazendo uma citação de Gênesis, se eu não me engano é capítulo 2, versículo 7, onde fala, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Isso está escrito lá no Gênesis. Então Paulo diz, assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão
em espírito vivificante. O último. Por isso que ele é eterno. Não haverá outro Adão. Você precisa de um outro Adão? Hein? Se você tem Jesus, ele é eterno. E por isso ele é espírito vivificante. Ele veio para trazer vida espiritual para os seus eleitos. Quem recebe aí? Adão carnal trouxe morte. O Adão espiritual trouxe vida eterna. Louvado seja Deus por isso, né? Então, amado, você observando essa passagem bíblica aqui e o contexto dela, você observa que que Paulo faz um paralelo entre Jesus e Adão, e o apóstolo Paulo coloca os dois em oposição. Curioso isso, né? Mas é. Você consegue observar uma oposição entre o primeiro Adão e o último Adão. Vamos ver. Contexto, né? Nós lemos o 45. Vamos ler agora 46 e 47. 1 Coríntios 15, 46 e 47. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o natural. Depois o espiritual. Algumas pessoas se confundem com isso aqui, porque pensam assim, como é que depois é o espiritual se Jesus é antes? Mas está falando aqui na terra, amado. Quem se manifestou primeiro aqui na terra? Dos Adões. O assunto aqui são os Adões. Foi o primeiro, o carnal. Então primeiro foi o natural. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural. Depois o espiritual. Está falando dos dois Adões. O primeiro homem da terra é o quê? Terreno. O segundo homem, o segundo Adão, o Senhor. Quem é o segundo Adão? Quem é? Jesus, o Senhor. Ele é da onde? Do céu. Aqui você já começa a observar a oposição. Um é da terra, o outro é do céu. Você pertence ao do céu. Você está submetido ao Adão que veio do céu. Quem recebe essa palavra? Amém. Aqui você já começa a observar a oposição que há. Você quer ver uma outra oposição muito clara e que está em outro contexto? Em outra carta? Gálatas 5,17. Olha só, veja bem. Gálatas 5,17. Porque a carne luta contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes, o que está escrito aqui? Se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Estes se opõem. O espírito contra a carne. Amados, são opostos. São contrários. A carne é quem? O primeiro Adão. O espírito é quem? O último Adão. Então, há uma oposição nos Adões. Um é terreno, o outro é espiritual. O terreno é carnal e a carne luta contra o espírito. Amado, existe essa batalha da carne contra o espírito, do primeiro Adão contra o último Adão, até hoje, em nossas pessoas. Mas como assim, Cristiano? Porque a carne que nós temos, a natureza humana que nós temos é o primeiro homem. Né? É uma descendência do primeiro homem. E nós temos o último Adão em nós também. O Espírito de Cristo habita em nós. Então as duas naturezas, os dois Adões estão aqui em nós. E eles lutam um contra o outro. Ou seja, carne contra o espírito. No meio disso está o quê? A alma, a nossa psique. Ela recebe influências dos dois lados. Da carne, do Adão antigo e do Adão eterno. Vai observando como é que funciona, né? E é por isso, amado, que essa batalha de carne contra o espírito acontece todos os dias. Onde quer que você esteja, a carne está lá influenciando e o espírito está lá combatendo. Os dois Adões estão sempre lutando. Isso, amado, do ponto de vista da terra, tá?
Eu estou falando do ponto de vista do nosso dia a dia. Espiritualmente tudo está resolvido, amado. Não tem ninguém lutando contra você. Espiritualmente você é um abençoado, é salvo, é um espírito com Deus. Você já está em lugares celestiais, é um abençoado, selado, tudo isso. Eu estou falando do dia a dia, eu não estou falando de coisas espirituais, no sentido, né? Ah, Cristiano, então eu vou lutar para ser salvo. Não tem nada de lutar para ser salvo. Espiritualmente tudo está resolvido. Eu estou falando do nosso dia a dia, como pessoas nesse mundo. Nós temos os dois Adões. O velho Adão, o velho homem, e o Adão eterno, a carne e o espírito. Eles se opõem. Então, nós entendemos que há uma oposição desses dois Adões. Entendemos que existe o Adão que é terreno e ele é só terreno. Vou perguntar para vocês uma coisa. A carne de vocês veio do céu? Não. Nossa carne é terra. O que veio do céu? O seu espírito. Tá claro ou não tá claro? Então um é terreno, o outro é do céu. O primeiro homem é da terra apenas e o Senhor é do céu. Amém ou não amém? Nós falamos uma vez, eu vou deixar essa mensagem no link aí, sobre as duas sementes, né? As duas sementes que há no mundo. O tema da mensagem é as duas sementes e os propósitos de Deus. Mensagem extraordinária. Que fala de eleição, predestinação, duas sementes, fala dessa coisa toda. E nessa mensagem nós falamos acerca do primeiro homem, do primeiro Adão, né, que se opõe ao último Adão, que é Jesus. Né, e falamos que esse primeiro homem é sim da perdição. Era, né? Muitas pessoas ficam, como é que pode? Me escreveram, meu senhor é cristiano, o primeiro homem, ele esteve com Deus, ele falou com Deus, aí daí, abençoado. Ele é criação de Deus. Claro que Deus vai falar com ele. Mas cristiano não tem mais nem menos, amado. Deus é soberano, ele fala com quem ele quer, ele usa quem ele quer. Ele não usou Faraó para ir contra Moisés? O próprio Deus endureceu o coração de Faraó. Então você vai ficar questionando Deus, abençoado. Deixa ele fazer o que ele quiser. Aliás, ele já fez, né? Entende? Vai ficar questionando as coisas de Deus, abençoado. Mas como é que ele pode dizer da perdição? Meu amado, da perdição. E aí várias pessoas entraram em contato e mandaram versículos. Eu vou ler aqui 2 versículos, onde as pessoas se apoiam muito para dizer que Adão era da salvação. Amado, você acabou de ver que Adão representa a carne, é da terra, e o último Adão é espírito. O que você viu comigo? Que os dois se opõem, amados. Salvação e perdição não vão andar juntos. Eles se opõem. Está claro ou não está claro isso para você? Agora, as pessoas usam versículos... Olha, amado, eu quero acreditar que seja até uma inocência. Olha, eu já vi pregador famoso aí pregando isso, hein? E usando esses versículos que eu vou usar aqui. Eu fico sempre no meu otimismo, tentando me convencer de que é uma inocência da pessoa. Né? Só que infelizmente eu tendo a achar que na verdade é uma desonestidade intelectual. Porque veja só, olha só o que eles usam. Lucas 3,38. Vamos lá. Aqui está se referindo a quê? O contexto. O contexto é genealogia. Fulano que é filho de Cicrano, que é pai de Cicrano, que é filho, que é pai... Genealogia. Né? Aí fala aqui, ó, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de... Deus. Aí, tá vendo? Adão é filho de Deus. Sim. Por quê? Porque você não pode isolar o contexto. O contexto está falando de genealogia. Eu te pergunto, a Bíblia apresenta um pai carnal para Adão? Não. Então quem é o pai de Adão do ponto de vista biológico? É Deus. Deus, segundo a palavra, criou Adão. Então, você entende o sentido? Aqui não está falando de ser filho de Deus do ponto de vista da eleição. Não é ser filho de Deus no sentido de ser salvo, de ser... É no sentido da genealogia. Então Adão é filho de Deus? Sim, evidentemente, do ponto de vista da genealogia. Por isso, amado, que a Bíblia... Por isso que é fácil, né, você criar tanta... Desculpe a expressão, mas eu vou usar. Tanta porcaria teológica. Porque o cara pega qualquer coisa, qualquer versículo e isola descaradamente o contexto das coisas. Amado, quantas coisas que nós acreditávamos antes de conhecermos a graça.
que hoje você, pela graça, vê que eram absolutamente absurdas. E você fica se perguntando, meu Deus, como eu pude acreditar nisso? Até hoje tem coisa que eu olho que eu leio, como é que eu pude acreditar nisso um dia? De tão óbvio que é o contrário. Mas por quê? Porque o pessoal do sistema tem esse costume, isola o versículo, cria uma doutrina em cima daquilo ali. Oh. Amado, aqui está falando de genealogia. Então, Adão é filho de Deus do ponto de vista da genealogia. Do ponto de vista da sequência, né? De quem é pai de quem é filho de quem. Está claro isso para você? Sim ou não, abençoado? Aqui é genealogia, não é eleição que está falando aqui. Outra coisa que as pessoas usam muito, Gênesis 5:1. Veja só, Gênesis 5:1. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Aí fala, tá vendo, Adão é semelhante a Deus, então ele é eleito cristiano. Amado, vamos lá. Vamos raciocinar em cima disso aqui. Deus criou o homem à sua semelhança. Evidentemente, eu te pergunto, em que Adão é semelhante a Deus? O que Adão e Deus têm em comum? Espírito, abençoado? Carne? Ih, abençoado, Vocês estão... Vamos lá, vamos abrir aqui a caixa preta. Vocês andam prestando atenção nas mensagens que a gente prega aqui, abençoado? Pelo amor de Deus, hein? O primeiro homem, Adão, ele é terreno. Terreno não tem espírito. Já explicamos isso aqui. Ele é terreno. Então o que Adão e Deus têm em comum? E todo ser humano tem em comum? A alma! Oh, Deus! O terreno, ele não tem espírito. Os terrenos é corpo e alma vivente. Quem tem espírito é o eleito de Deus, porque o espírito veio de onde? Do céu. Amado, entenda isso. Você que está na internet, ouça essa mensagem, assista, né? As duas sementes dos propósitos de Deus. O que Adão e Deus e todo ser humano tem em comum? A alma. Deus tem alma. Hebreus 10:38. Mas o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. A semelhança do homem com Deus é isso. Há semelhança, sim, entre Deus e Adão, primeiro. Agora, uma coisa é alma vivente, outra coisa é espírito. Quem recebe essa palavra? Então, esses argumentos não valem para dizer que Adão era da salvação, porque Adão é a carne, Jesus Cristo é espírito. E que você viu em Gálatas 5:17 que o espírito e a carne se opõem. A carne, abençoados, é a nossa genuína inimiga neste novo pacto. Vocês podem notar que no nosso ministério não há nenhum tipo de luta contra vou lutar contra o Satanás, vem aqui, irmão, vou expulsar, vou passar um óleo, vou assoprar na tua orelha. Eu já vi tudo isso, amado. Vem aqui na frente, faz uma fila, aí o cara sobe, vou assoprar na tua orelha e te derrubar. Aí o cara, blum, aí tá vendo, irmão, diabo? Sabe? Por que não tem isso aqui? Porque a nossa luta é contra a nossa carne. O apóstolo Paulo fala, gente, eu não estou por aí dando socos no ar. Eu luto contra o meu corpo. Que você quer palavra mais clara do que essa? As pessoas estão aí dando soco no ar, lutando com o vento. Sendo que o nosso maior inimigo é a carne, a natureza humana. É a natureza humana que se levanta, quer ativar as suas vontades. Então ela é que é inimiga, ela é que se opõe. A oposição que está na palavra é essa. É espírito contra carne. É o velho Adão contra o Adão eterno. O Espírito Santo, amado, é o Espírito de Cristo em nós. É o Espírito de Cristo unido ao nosso espírito. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Então você tem o seu espírito, o seu homem interior, que veio do céu. A gente já vai ver isso aí. E o seu espírito, dentro dele, tem o Espírito de Deus. Eles dois estão juntos. E esses dois juntos, que são na verdade um só, lutam contra a carne. Esta é a oposição que há. Então você não tem que estar aí lutando com ar.
Vou fazer uma campanha para expulsar não sei quem. Amado, você tem que lutar contra você mesmo. Ou contra a natureza que está em você, que é a carne. Então, vamos encerrar esse raciocínio de Adão de uma vez por todas, para a gente prosseguir. Vamos entender que não há sentido Adão ser da salvação. Senão a carne seria da salvação. Só que a palavra diz que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Então carne é terra. Carne não tem nada a ver com salvação. Salvação é espírito. Quem recebe aí? Vamos ver então. Por que nós cremos piamente? Não há qualquer dúvida de que Adão era da perdição e isso é um plano de Deus. Romanos 5,12. Vamos ver. Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem, o primeiro, quem é esse homem aqui? Adão. Entrou o pecado no mundo. E pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Amado, olha o que Adão fez. O Adão foi o canal pelo qual o pecado entrou no mundo. Eu te pergunto, qual é a lógica do Senhor usar um filho da perdição para trazer o pecado, o filho da salvação, melhor dizendo, né? Um eleito dele, um abençoado. Qual o sentido disso? Ele usar um abençoado dele para trazer o pecado para o mundo. Pensa. Quem traiu Jesus lá para ele ser morto? Tudo plano de Deus, hein? Nada daquilo foi surpresa para Deus. Esquece isso. Deus surpreendeu. Não. Quem traiu Jesus foi chamado filho de quê? O filho da perdição. Então, a entrada do pecado no mundo não veio por um eleito, veio pelo primeiro homem, que é carne que se opõe ao espírito. São oposições. Então está muito evidente aqui. Quer ver um outro exemplo? Se nós dependêssemos apenas da natureza do primeiro homem, nós seríamos também filhos da perdição. Olha que coisa, pastor. Sabia que se você não tivesse o Espírito na tua vida, você seria também da perdição? Por causa da natureza? Olha só, Efésios 2:3. Entre os quais todos nós também antes andávamos, antes da cruz. Aqui o Paulo está falando antes da cruz, tá? Nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por naturezas, o quê? Filhos da ira, como também os demais. Éramos por quê? Por natureza, filhos da ira. Por quê? Porque antes da cruz não havia o Espírito Santo, não habitando no povo, né? Então as pessoas não tinham a presença do Espírito nelas, elas estavam mortas espiritualmente. Por isso que o apóstolo Paulo fala, e o Senhor nos vivificou, nos fez ressuscitar juntamente com Ele. Paulo está falando do ponto de vista espiritual. Então o espírito antes da cruz, morto, era carne e alma. O eleito até tinha o espírito, mas o espírito, por causa do pecado, estava morto. Então Jesus, ao morrer e ressuscitar, o que ele fez? Ele vivificou. Por isso que ele é chamado de espírito vivificante. Porque Jesus trouxe vida. Nós que nascemos já na graça, já na nova aliança, já nascemos vivos do ponto de vista espiritual. Quando você nasceu nesse mundo, você não nasceu morto espiritualmente. As pessoas pregam isso aí, né? Nasceu morto lá e você aceitou Jesus. Aí passou um óleo, tomou Santa Ceia, batizou, fez campanha. Agora sim. Aliás, agora sim não, né? Tem algumas denominações que nem isso. Você faz tudo isso, mas não, sexta-feira tem que buscar o Espírito Santo. Vem buscar, amado. E pula daqui, e pula dali. Aí tem aquele irmão que não consegue, se sente meio, puxa, não estou conseguindo. O outro gira, pula, bate a cabeça. Tá vendo? Aquele irmão tem um espírito, eu não tenho. Olha, amado, como eu vivi isso na minha vida? Como eu vivi esse desespero de achar que eu não tinha o Espírito Santo, porque eu não rodava, não pulava, não batia a cabeça na igreja. Era uma vida de desespero. As pessoas vivem hoje, amado, como se elas estivessem antes da cruz. Como se elas estivessem ainda debaixo do pecado, debaixo do primeiro Adão. Não, amado, nós pertencemos ao último Adão. Nós somos espíritos. Somos vivificados.
Aqueles que viveram a transição, né, diante da cruz para depois da cruz, eles foram vivificados. Nós somos, nascemos e seremos para sempre vivificados. Porque Jesus veio para isso. Agora, se dependesse só da natureza humana, todos seriam filhos da ira lá. Ó. E éramos, por natureza, filhos da ira. Porque carne é ira. Está entendendo que não há sentido você entender que Adão era da salvação, e que não, Adão era da perdição, era a carne, e tudo isso fazia parte do plano de Deus. Por isso que o tema daquela mensagem que está aí no link, vai estar aí no link no YouTube, é esse: as duas sementes e os propósitos de Deus. Porque Deus teve propósito em criar as duas sementes. As duas sementes não existem por acaso. Então, se nós dependêssemos só da carne, não haveria salvação para ninguém. Amados, nós, eleitos de Deus, os da salvação, a boa semente, você recebe que você é boa semente? Nós que somos o trigo, não o joio, o trigo, nós tivemos pré-existência espiritual. Você fala isso, as pessoas ficam desesperadas, pastor. Fala na internet que tem pré-existência. Ih, meu irmão, o cara fala, falta querer te matar. Que isso? Uma vez o cara falou assim pra mim: você é o... como é que é? Um agente infiltrado do espiritismo no meio do evangelho. Vocês estão rindo que vocês não têm coração, meu irmão. Porque você está querendo implementar o espiritismo. Eu falei: que espiritismo, abençoado? É, porque esse negócio de pré-existência. Amado, pré-existência não tem nada a ver com o espiritismo. Pré-existência é bíblico. Reencarnação é que não existe. Isso eu não prego aqui, nunca vou pregar. Eu tenho convicção plena que, biblicamente, não há base para a reencarnação. Você pode até crer em reencarnação utilizando outras doutrinas fora da Bíblia. Ou utilizando outras fontes. A Bíblia não tem fundamento para isso. Então não tem nada de agente de espiritismo. Gente, eu já fui xingado de tudo que vocês imaginam. Mas eu não ligo, pode me xingar à vontade, que eu estou pregando o evangelho, não estou nem aí. Então, amado, nós tivemos pré-existência no Espírito, porque nós viemos do céu, amado. Nós viemos do céu. Os salvos vieram do céu, assim como o último Adão. 1 Coríntios 15, 47 e 48. Vamos ler o 47 de novo e o 48 depois. Olha só. 1 Coríntios 15, 47 e 48. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Está vendo a oposição? Isso é muito claro, amado. Acho que eu não preciso nem ficar explicando isso aqui, né? Eu explico porque eu sou chato, né? Eu sou meio chato, cara. Eu gosto de vir nos detalhes, por exemplo, né? Mas na verdade não precisa. Você ler isso aqui é muito óbvio. Principalmente para quem já tem um olho iluminado pela graça. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Um é da terra, o outro é do céu. Qual o terreno? Tais também os terrenos. Então você vê que há os terrenos. E qual o celestial? Tais também os celestiais. Então, assim como houve o primeiro homem que é da terra e o segundo homem, o segundo Adão, que veio do céu, há os terrenos e há os celestiais. Nós somos celestiais. Nós viemos participar de carne e sangue. Já explicamos isso aqui muitas vezes, mas é bom para você que é novo aí na graça entender isso. Claro, se você for só olhar do ponto de vista humano, nós somos carne, alma, corpo, né? Carne, alma e espírito. Humanamente falando. Mas eu estou falando de um âmbito além desse. Estamos falando do ponto de vista espiritual. Espiritualmente nós não somos a carne, nós participamos da carne. Hebreus 12, 9. Depois eu vou ler Hebreus 2, 14. Hebreus 12, 9. Além disso, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e os olhávamos com respeito. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Deus é Pai de quê? Do Espírito, é Pai do nosso Espírito. Pai da carne eu tenho. Você tem ou teve o seu pai e sua mãe na carne. Agora, espiritualmente, nós temos um Pai em comum, é Deus. Pai dos Espíritos. Agora veja só, Hebreus 2,14, só a parte A. Portanto, visto como os filhos, quem são os filhos?
Tá, nós, mas quem são os filhos? Os espíritos. Deus é pai dos espíritos. Portanto, visto como os espíritos participam da carne e do sangue, também ele, Jesus, Deus, semelhantemente participou das mesmas coisas. Você vê que foi semelhante. Ou seja, o Senhor veio participar de carne e sangue. Jesus nasceu no ventre de Maria, aquela carne que nasceu, aquele homem que nasceu no ventre de Maria, tinha dentro dele o Espírito. Era o próprio Deus manifestado em carne na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Mas ele veio da onde? Do céu. O último Adão veio do céu. Então aqui você vê que o texto está dizendo que com os filhos aconteceu a mesma coisa. Olha lá, ó, semelhantemente ele participou da carne, ou seja, veio do céu. Amado, você veio do céu participar de carne e sangue. Ah, Cristiano, por quê? Ah, eu não sei. Ah, meu amigo, tô fora. Faz o seguinte, quando esse invólucro seu morrer, quando acabar, que a carne vai morrer mesmo, aí você vai receber um corpo glorificado e você vai estar com o Senhor. Você quer estar com o Senhor? Todos nós queremos. Quando você estiver com ele, pergunta para ele. Se ele quiser te responder, ele vai responder. E a pessoa fica, mas por que, Cristiano, eu vim para esse mundo? É um mundo de sofrimento. Eu não sei, amado, eu sei que você veio. E se você veio, é porque você tinha que vir. Propósito de Deus. Você veio participar de carne e sangue. Está claro isso para você? Então você não é apenas terreno. Você tem a imagem do terreno. A carne é a imagem do terreno, mas você não é terreno. Você veio do céu. Aí você fala, Cristiano, o que a preexistência tem a ver com isso? É tudo. Se você veio de lá, porque você existiu antes da sua carne. E é por isso que nós encontramos, por exemplo, essas duas palavras aqui. Romanos 8, 29. Eu vou ler a parte A. Depois eu vou ler Jeremias 1, 5. Ah, Cristiano, são versículos isolados. Sim, porque eu não vou, se eu for ler todo o contexto aqui, amado, eu vou ficar pregando 3 horas. Mas o contexto não invalida tudo que nós estamos pregando aqui. Eu tenho muita segurança no que eu prego, e que eu prego eu procuro sempre ver o contexto. Eu nunca pego um versículo, isso aqui tem a ver com o que eu vou falar. Pum, não. Eu vou sempre no contexto, observo, vou no grego, pesquiso tudo, leio tudo. Aqui a gente não está brincando de evangelho, amado. Mas eu trago sempre os versículos pontuais para pontuar o que eu estou falando, mas sem prejudicar o contexto. Romanos 8, 29, a parte A. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou. Os que dantes conheceu. Por quê? Porque você veio de lá. Vamos lembrar o que Paulo falou sobre o terreno espiritual? O terreno é da terra. Assim como o terreno são os terrenos, os que nascem na terra, só na terra. O é celestial, assim como o celestial também são os celestiais. Então, se você está aqui hoje ouvindo a palavra, você é eleito de Deus. E se você é eleito de Deus, você é celestial. Se você é celestial, você existiu lá, antes de se manifestar em carne. Por isso, Deus te conheceu. Os que dantes conheceu. Conheceu o quê? Dantes de quê, aliás? Antes da fundação do mundo. O cosmos, a criação nem existia. E o Senhor te conheceu. E conheceu literalmente. Amado, não há, veja bem, não há nenhum motivo para eu acreditar que esse conhecer é relativo. Conheceu o que ele sabia. As pessoas falam isso, não, porque ele sabia mais ou menos quem ia aceitar. Ele sabia quem ia aceitar Jesus, então ele conheceu. Não, amado, ele conheceu. A palavra conhecer é conhecer mesmo. Os que dantes conheceu, ou seja, você é celestial. Você pertence ao último Adão, não ao primeiro. Você tem até a imagem do primeiro, mas você pertence ao último. Quer ver um outro exemplo, outro versículo? Jeremias 1,5. Veja só que coisa tremenda. Antes que te formasse no ventre. Formar no ventre é o quê? O que se forma no ventre? É a carne, é o primeiro Adão. Então, antes que você tivesse aí a imagem do primeiro Adão, eu te conheci. Olha que palavra linda para o Jeremias. E antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta.
Se isso não é pré-existência, isso é o quê? Jesus Cristo é o último Adão e nós pertencemos ao último Adão. Nós temos o primeiro Adão conosco ainda, na carne, mas nós pertencemos ao último. Somos ovelhas de Deus, eleitos, somos celestiais. Amém ou não amém? Então, amado, entendido tudo isto, vamos compreender por que Jesus é chamado de último Adão. Por que isso? Vamos entender, né? O primeiro Adão, são dois Adões. O primeiro é terreno, o segundo é celestial. O primeiro Adão, ele foi o primeiro homem criado por Deus na criação antiga. Esse primeiro Adão trouxe o pecado para o mundo. O que Jesus veio, se manifestou e fez foi semelhante ao que o primeiro Adão fez. Só que Jesus fez para o aspecto positivo. Jesus, ressuscitado, foi o primeiro homem da nova criação. Por isso que ele é Adão também. Então, o primeiro Adão nasceu, o primeiro da criação velha. Ele nasceu, trouxe o pecado e a morte. Até a cruz. Na cruz, o Senhor Jesus Cristo destruiu o pecado. Não é que está em Hebreus 9:26? O Senhor se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então, o que o primeiro Adão havia feito, Jesus veio e desfez. E quando ressuscitou, Jesus se tornou o primeiro elemento da nova criação. Nova criação esta que nós já vivemos nela. É uma criação restaurada e reconciliada plenamente com Deus. Mas, Cristiano, não tem que esperar a nova criação. Não, você já vive a nova criação. Aliás, você já é nova criação. Você tem a imagem da antiga, é a carne, mas você já é nova. Os que estão em Cristo, novas criaturas são. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. A antiga criação passou. Esse velho Adão aqui também já passou, porque Deus não te vê segundo o velho Adão, Deus te vê segundo o novo. Você vê como que as coisas vão se encaixando, amado? Então, por isso que Adão, Jesus é chamado de segundo e último e definitivo Adão, porque ele veio para estabelecer a nova criação, para eliminar o que o primeiro Adão havia feito e estabelecer a nova criação. Colossenses 1,18. Olha só, também ele, Jesus, é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o que, amado? É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Jesus tem em tudo a preeminência. Em tudo ele é vencedor. Em tudo ele está acima. E ele é o princípio. Quando Jesus ressuscitou, iniciou-se uma nova criação. Está claro isso para você? Por isso que ele é Adão também, mas é o último. É o último. Então, amado, o nosso chamado, por tudo isso que nós falamos até agora, é dizer não ao velho homem. Eu te mostrei que o velho homem da perdição, o velho homem trouxe o pecado, trouxe a morte para o mundo. O velho homem fez, o que tinha que ser feito do ponto de vista do mal. Você hoje pertence a um novo homem. Você é nova criatura. Você é eleito, você é celestial. Desses dois caminhos, qual que você vai escolher para seguir, para ser influenciado? Evidentemente que é o novo Adão, o novo e eterno Adão. Então, teu chamado é dizer não para o Adão anterior. Efésios 4:22. A despojar-vos, olha aí, quanto ao procedimento anterior do velho homem, da carne, do Adão antigo, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Qual é o chamado? A despojar-vos. Amado, é para isso, que nós estamos aqui nesse mundo. Como eu falei no início, nós temos que procurar ser pessoas cada vez melhores. E para você se tornar uma pessoa cada vez melhor, fundamentalmente passa por você se despojar do velho homem. Olha, amado, o velho homem, ele é terrível. Ele quer sempre nos derrubar, quer sempre nos atacar, quer sempre fazer com que nós caiamos.
O velho homem, amado, quer me derrubar a mim todos os dias. E a vocês também. Então, se você não mantiver a atenção nesse velho homem, ele vai te derrubar. Ah, Cristiano, então eu vou perder a salvação? Não, amado, mas você vai colher consequências. Então, cuide do velho homem, que você tem a imagem dele ainda. Você pertence ao novo? Sim. Você é nova criatura? Sim. Espiritualmente, sim. Mas a antiga criação está aí. E essa é a nossa verdadeira batalha, né? Esse é o verdadeiro diabolos do grego, né? É o homem, é o velho homem. Ele quer nos derrubar todos os dias. E são, às vezes, os detalhes, né? Porque, às vezes, amados, as pessoas, quando falam de carne, de velho homem, a pessoa leva muito para o lado sexual, né? Ah, coisa sexual, ou coisa de vícios, né? A pessoa sempre vê muito esse... Tudo bem, isso faz parte. Você tem que cuidar muito dessa parte também. Mas os pequenos detalhes, o velho homem está lá. Quando a sua língua começa a coçar para fofocar. Hein? Quando encosta aquele vizinho, começa a querer falar mal do irmão, do vizinho, não sei de quem. A tua carne gosta disso. E às vezes, sem perceber, você começa. É porque fulano, é mesmo, né? Porque... E daqui a pouco tá, ó. A palavra diz que quem controla a língua se livra de muitos aborrecimentos. Você quer ver um outro exemplo? A avareza. Paulo diz que a avareza é idolatria. Esse apego excessivo a coisas materiais, né? Isso é idolatria. Isso é obra de quê? Do espírito? Não, é da carne. Você diz que é espiritual e é pão duro? Para quem ainda não é do Brasil, de repente não sabe, pão duro é sinônimo aqui de, ó, mão fechada, né? Veja bem, não estou dizendo que você não tem que ser previdente, não é isso. Mas ser apegado, pão duro, mão fechada. Tem vários nomes aqui. Pão duro, mão fechada, munheca. Tem uma munheca que não abre. Canguinha. Entendeu? Canguinha? Canguinha, mão fechada. Na minha época, quando eu era adolescente, chamava de cangaceiro. Para nós, cangaceiro tem outro sentido, mas para nós na época era o cangaceiro. Pô, esse cara é mó cangaceiro, não paga nem um refrigerante para ninguém. Tem gente que é assim, é um apego a dinheiro, bens materiais. E isso é idolatria, isso é obra da carne. Às vezes você critica uma pessoa que tem uma outra obra da carne lá e você está cometendo isso. Ou você repara a vida do outro, porque fulano errou, não sei o quê, mas você é um fofoqueiro, você rouba, você mente, você engana as pessoas. Amado, isso não é atitude do eleito de Deus. O nosso chamado é nos despojar do velho homem. Você tem dois Adões, você tem a imagem dos dois. Ainda você mantém a imagem carnal, mas no espírito você tem a imagem espiritual. Que quando essa carne morrer, você vai receber a imagem celestial. O corpo glorificado, é a promessa de Deus. Quem recebe aí? Mas enquanto você está aqui nesse mundo, você tem um Adão antigo ainda te atazanando a vida. E se você não estiver envolvido com a palavra, se você não desejar viver dentro do que Deus te manda viver, para que você seja uma pessoa melhor no mundo, o velho Adão vai sempre te derrubar. Então, diga não ao velho homem. Diga sim ao novo. O novo homem você encontra no Evangelho. A direção do novo homem para a tua vida está na palavra. Se você vive a palavra, você vive o novo homem. E você vai colher só coisas boas que o novo homem tem para a tua vida. Quem recebe aí? E aí, amado, quando o nosso período terminar nessa terra, acabou, a carne morreu, você vai receber um novo corpo, uma nova casa. Agora você tem um casebre, você vai receber um edifício. É a promessa. Então, enquanto você está aqui na carne, tente ser a melhor pessoa possível. Não deixe o velho homem, o antigo Adão, que é da perdição, né? Não deixe ele se manifestar na tua vida e trazer coisas ruins. Vamos viver sempre direcionados pelo novo, último e definitivo Adão, que é Jesus. Quando a vida se encerrar na terra, você tem a vida eterna recebendo o corpo glorificado. Eu vou encerrar com essa promessa maravilhosa. 1 Coríntios 15, 49. E, assim como trouxemos a imagem do terreno, assim teremos também a imagem do celestial.
Olha que promessa. Hoje é a imagem do terreno, mas o celestial está dentro de você. Quando esse corpo acabar, você vai receber a imagem do celestial. E aí, como o próprio apóstolo Paulo também escrevendo, ele fala que nós teremos um corpo semelhante ao dele, glorificado. Eu vivo aguardando essa promessa. Você aguarda também? Amém. Nós teremos essa promessa. Já foi dada, já é nosso. O corpo glorificado já é nosso, já está pronto. Agora nós temos que cumprir o propósito de Deus aqui na terra. Quando cumprir, você vai receber o corpo de glória. Eu descanso nessa promessa porque eu creio que Deus é fiel e não vai falhar conosco. Nunca falhou e nunca vai falhar. Vivamos sempre baseados no novo e definitivo Adão. Você pertence à família dele. Assim é, porque assim diz o Senhor. Louvado seja Deus. Graças a Deus.